nós vamos passar por processos de verdadeiras curas e libertações ao longo do ano de 2023 como um todo, mas não significa que essas energias são fáceis. Então, por isso, nós precisamos nos preparar com antecedência. Olá, alma abençoada! Que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago. E nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua minguante que fecha a lunação de Aquário. Essa lua acontece no dia 13 de fevereiro de 2023. E eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, porque aqui eu vou te apresentar as energias e também vou fazer algumas reflexões de uma maneira mais livre, sem muita linguagem técnica, para que seja mais fácil compreender e assimilar as propostas de aprendizado e evolução que o universo vem trazendo para nós aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia. E a ideia é te ajudar também a sincronizar com as energias do cosmos e o tempo do universo, para que você possa se conectar cada vez mais com o seu propósito divino e manifestar a sua luz para também contribuir para o coletivo de alguma forma. Mas antes de começar a interpretação do mapa astrológico, primeiro eu sempre faço uma sintonização para abrir o campo de energia em todos os trabalhos que são realizados aqui nesse canal. Então eu convido você agora a mergulhar nessa conexão comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente acessível para nós aqui no planeta Terra, e por todas as energias, bênçãos, iluminação e expansão da consciência que podemos alcançar através desses saberes ancestrais tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica, para que possamos receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição e que chegam até nós através do cosmos, do nosso sistema solar e de toda a nossa galáxia. E eu peço a sabedoria divina que nos permita compreender e assimilar todas essas energias e também as propostas de aprendizado e evolução que o universo nos dispõe, para que possamos nos conectar e manifestar cada vez mais o nosso propósito superior e divino, para que possamos também expandir a nossa luz e, de alguma maneira, contribuir para o bem maior da consciência de Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos conversar sobre essa lua minguante. A primeira coisa que eu quero falar a respeito da energia dessa lua minguante é que ela está trazendo um potencial de cura estrondoso. Então, esse é um momento muito propício para, primeiro, você abrir o seu coração de verdade para integrar essas energias de cura e para que essas energias possam ajudar você a processar aquilo que ainda está mal resolvido dentro do seu coração, dentro da sua cabeça e dentro do seu campo espiritual como um todo. Esse é um momento de você soltar coisas. Esse é um momento de perdoar pessoas, perdoar situações, para você poder se desprender daquilo que você já sabe, que não adianta mais você querer levar essas coisas com você, porque são coisas que te prejudicam. Essa é uma lua que vai te convidar, primeiramente, a você refletir sobre o seu bem-estar e sobre o que é realmente valioso para você. E a primeira mensagem que já veio da espiritualidade no momento em que eu estava estudando o mapa dessa lua é justamente que
o que nós temos de mais precioso e que deve ser preservado considerando a energia dessa lua é a nossa paz interior. A sua paz interior é algo que você jamais deve permitir que alguém interfira com ela. E é só você que permite que alguém venha e invada o seu espaço e atrapalhe tudo que você tem dentro de você. E que desequilibre tudo aquilo que você veio construindo. Você tem o poder para se proteger e você tem as condições e a plena capacidade de tomar as decisões de colocar limites nas pessoas, colocar limites nas situações e dizer, não, isso eu não quero, isso não é legal, isso não está certo. Eu escolho viver de uma forma diferente e eu vou fazer valer a minha vontade. E primeiramente, a gente faz isso com amor, a gente faz isso com jeitinho, a gente faz isso de uma forma mais tranquila, mas se a pessoa ou se o lugar onde você está e o que está acontecendo, todos os seres envolvidos, se não está tendo um acordo, então algumas medidas mais drásticas precisam ser tomadas, porque o livre-arbítrio é algo muito importante. Por mais limitado que ele seja aqui no nosso plano da matéria, ainda assim o livre-arbítrio existe e ele precisa ser respeitado, contanto que o seu livre-arbítrio pessoal também esteja alinhado com o livre-arbítrio e o próprio conceito do que é o que o coletivo precisa desenvolver e que vem sendo trazido para nós aqui pelo universo, pelo cosmos e pela energia dos planetas. Nós temos como ter uma boa noção daquilo que é necessário para o coletivo. Então, se aquilo que você está fazendo individualmente e se as decisões que você está tomando, se as opiniões que você tem são coisas que podem prejudicar o bem maior do coletivo, então você precisa reavaliar as suas questões interiores, os seus valores, para você poder estar em alinhamento com esse bem maior do todo. Porque não adianta você querer ter alguma coisa ou você ter um desejo dentro de você que vá prejudicar o coletivo ao ponto de, por exemplo, isso causar uma situação desagradável, causar desgosto ou, em níveis mais extremos, até causar agressão, violência. Então você precisa pensar e entender que você tem o direito de pensar do jeito que você quiser, você tem o direito de ser quem você quiser ser, você tem o direito de querer qualquer coisa para sua vida. Mas a partir do momento que isso fere alguns preceitos que são realmente para o bem-estar do coletivo, então, realmente, o problema não está no que está do lado de fora que está te impedindo, o problema é você que não está sabendo se alinhar. Então, você precisa mesmo se orientar no meio dessa energia, porque nós já estamos caminhando vindo de uma lua cheia em que a energia estava um caos total. E a lunação de Aquário como um todo, como é a própria energia de Aquário já naturalmente, ela é muito disruptiva, é uma coisa muito surpreendente. Então, as reviravoltas acontecem e a gente se perde. E agora nós já estamos caminhando para uma energia pisciana, porque a próxima lua nova é em Peixes. Então, na lunação de Peixes, vai ser um outro convite e vai ser uma energia muito mais suave. Vai ser uma energia que vai nos trazer um processamento que vai nos preparar para o próximo ano astrológico, que começa no equinócio de março. É o equinócio da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. E nesse equinócio é quando nós viramos a energia, quando o Sol entra em Áries, e ali nós já vamos ter uma lua nova, bem no dia do equinócio. Então, a energia de agora até o começo do próximo ano astrológico, essa finalização pela qual nós estamos passando agora, é muito significativa porque ela vai nos convidar a algumas reflexões mais profundas a respeito de realmente onde que eu estou me encaixando nesse coletivo e em tudo que está acontecendo à minha volta e o quanto que eu estou contribuindo ou atrapalhando o fluxo do que está acontecendo. Porque tem pessoas que realmente oferecem travas, obstáculos e problemas para o desenvolvimento do bem maior do coletivo. E outras pessoas procuram ajudar, procuram contribuir. E claro que aqui eu não estou falando de uma questão de opinião ou uma questão de moralidade, porque isso é muito pessoal. Porque cada pessoa tem uma noção, uma ideia de vida e tem uma moral diferente dependendo da religião, da criação que teve. Mas existe uma base pela qual nós podemos nos sustentar, que é a base do amor incondicional e do bem a todos os seres. Se tem alguma prática, se tem alguma coisa acontecendo que não está promovendo o bem para todos os seres, se não está promovendo algo que vai trazer mais igualdade, fraternidade, então tem alguma coisa errada nisso. Porque esses são os preceitos da nova era. Nós precisamos nos irmanar, nós precisamos nos coletivizar mais, entender que não é só o meu que importa, não é só minha opinião que importa.
mas o que é o necessário para o bem maior de todos? O que é o necessário para que nós possamos continuar existindo nesse planeta? Porque no ritmo em que a humanidade está fluindo, tem muita coisa que vem acontecendo e que pode colocar a nossa vida em risco aqui no planeta. Isso é uma coisa que é para o bem maior? Se nós pensarmos que nós queremos continuar sobrevivendo? Então são algumas coisinhas para pensar, e toda essa energia de cura que essa energia da lua minguante está trazendo é uma energia que está vindo para curar não só a nível individual, mas também para pensar no que nós precisamos estruturar no sentido coletivo e que vamos levar para a próxima etapa da nossa evolução. Nós estamos já com o pezinho de Saturno em Peixes e de Plutão em Aquário. Então nós temos duas viradas grandes de energia esse ano, e essas energias estão aqui para nos ajudar na edificação de muita coisa abstrata que precisa realmente vir à luz, e também são energias que estão vindo para destruir e para transformar questões que não vale mais a pena a gente manter. E eu já venho falando sobre isso desde o vídeo da Lua Nova. Então, para você conseguir acompanhar melhor esse raciocínio, eu recomendo que você assista aos vídeos dessa alunação para você poder processar todo esse aprendizado e entender que quando a gente está falando de amor, quando a gente está falando de uma energia de paz, uma energia que realmente está conectada ao coração, que está conectada a essa energia do chakra cardíaco e a essa expansão que as pessoas buscam, inclusive esse salto quântico para a nova era, para a energia da quinta dimensão, etc. Tudo isso só pode acontecer com a energia do amor. E se nós defendemos qualquer tipo de coisa, ou se nós perpetuamos, se nós propagamos energia, se nós disseminamos coisas, se nós plantamos sementes que de alguma maneira podem florescer em algo ruim, então a gente precisa repensar mesmo as coisas. A gente precisa repensar as nossas atitudes e não só ficar no plano das ideias, mas saber agir diante disso também. Saber colocar em prática, porque sem a prática não tem mudança. Então a energia dessa lua minguante já está trazendo toda essa reflexão e foi muito importante nós já começarmos com essa primeira canalização para entender os pontos centrais da energia, porque daqui para frente no vídeo eu vou dividir o vídeo em mais 3 partes, basicamente, para nós falarmos especificamente sobre alguns movimentos do céu, dos astros, e que estão ali fazendo as suas conversas e que estão trazendo aprendizados específicos. Então, para você entender, até na sua vida pessoal, como toda essa reflexão inicial pode se encaixar, para você entender como você vai se direcionar para o seu futuro, para o seu bem maior, então você continua assistindo o vídeo para você poder entender quais são os aspectos que mais estão relevantes para você nesse momento, porque cada pessoa recebe as energias de um jeito diferente. Então, nessa primeira parte do vídeo, depois dessa reflexão, eu vou falar sobre a lua minguante em si. O Sol está fazendo uma conjunção com o Saturno e existe também uma oposição do Sol para Lilith. E aí, então, a Lua está na quadratura T, fazendo esse cabo de guerra. De um lado nós temos Sol e Saturno, do outro lado nós temos Lilith. E isso vai ter a sua relevância, a sua importância. E eu vou falar nisso na primeira parte. Depois, na segunda parte, eu vou falar especificamente sobre a conjunção de Mercúrio e Plutão. E na terceira parte, eu vou falar sobre a conjunção de Vênus e Netuno e um aspecto harmônico que a Vênus e Netuno estão fazendo para a Lua e que estão potencializando a energia de cura que eu já venho comentando aqui. Então, vamos lá. Começando pela parte 1, eu vou falar sobre a Lua minguante. Essa Lua está em Escorpião, o Sol está em Aquário, junto com Saturno, e a Lilith está em Leão. Então nós temos essa dinâmica de tensão, que é como nós chamamos a quadratura T, são tensões que estão direcionadas e a Lua está bem no foco dessa tensão. Então, a Lua minguante já traz por si só uma energia de limpeza, de cura, de desapego, internalização, reflexão e tudo mais. Em Escorpião, isso se potencializa, assim, num nível exponencial que nem dá para calcular. Porque a energia de Escorpião é muito profunda e é uma energia muito ligada à cura e à morte e renascimento. Então, por isso que eu já estava comentando na mensagem inicial que esse é um momento de pensar como estão os nossos sentimentos, os nossos desejos e como eu estou trazendo isso para fora. E será que tem alguma coisa dentro de mim que eu estou manifestando, que eu estou desejando, que eu estou buscando realizar na minha vida, mas que está vindo de um lugar de dor, de sofrimento, de trauma e de sombra? Será que aquilo que eu quero realmente é uma coisa que vai fazer bem para as pessoas à minha volta também?
Ou é uma coisa que só vai satisfazer o meu ego e vai destruir as pessoas à minha volta? Vai destruir, de repente, a autoestima de uma pessoa, de uma criança, principalmente? Quem já viveu dinâmicas de abuso parental, principalmente, questão com um pai ou mãe narcisista e tudo mais, que sofreu gaslighting na infância, que é o termo da psicologia, para todo tipo de invalidação constante e repetida que é feita para que a criança sinta que ela não tem valor, quem passou por isso sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Sabe que essa energia é uma energia muito tensa, uma energia muito perigosa, é uma energia absolutamente destrutiva. E quando nós estamos muito voltados para o nosso ego, essas energias de egocentrismo, sendo realçadas, nos fazem sentir que só aquilo que eu quero, só aquilo que eu desejo, só aquilo que eu tenho interesse é o que é o importante, é o que tem valor, e as outras pessoas, as outras dinâmicas, as outras vontades, os outros desejos são secundários ou pior, são obstáculos que eu preciso superar e são coisas nas quais eu preciso pisar e eu preciso massacrar para eu poder validar os meus desejos, os meus próprios sentimentos. Isso é uma coisa muito complicada e a energia de Saturno já é uma energia bem restritiva. E é uma energia que, junto com o Sol, traz principalmente essa energia de abuso e repressão que vem do patriarcado, dessa estrutura que nós temos socialmente construída, em que uma figura dominante, autoritária, de energia yang, masculina, domina as outras figuras, que aqui no caso é muito conveniente, por um lado, nós vemos que é justamente a Lua e Lilith que estão nas outras duas pontas dessa tensão, que são duas figuras de energia yin, que são energias mais emocionais, intuitivas, femininas, e a própria Lilith, que já traz com ela um mito muito complexo e que é de uma repressão e de uma invalidação completa e exclusão do desejo, do talento e daquilo que está conectado principalmente ao feminino, porque são as energias que vêm junto com Lilith e que são principalmente a capacidade de você desafiar o status quo que está ali estabelecido, porque não é a energia feminina submissa. Então, a energia feminina, que é a energia de revolução, que vem junto com a energia de Lilith, é uma energia que o patriarcado fez questão de esconder. Fez questão de jogar para debaixo do tapete e falar assim, mulher assim, não, não pode, não quero. E aí a gente tem o mito de Adão e Eva, que é esse mito em que a mulher veio da costela do homem, portanto, o homem está fazendo um favor de permitir que a mulher exista. É uma coisa mais ou menos assim que existe no nosso inconsciente coletivo e é uma coisa absolutamente perturbadora. Do meu ponto de vista, é algo que já passou da hora, há muito tempo, de nós revolucionarmos e pararmos de acreditar nessa história e em toda essa estrutura de dominação. E isso não é apenas relacionado a masculino e feminino no sentido até mesmo de papel de gênero, figura mesmo de sexo e coisas desse tipo. Aqui a gente está falando de uma estrutura de dominação e de poder em que a gente tem uma figura que é uma autoridade, e aí no nosso planeta, e principalmente no Ocidente, essa figura de autoridade se apresenta, inclusive na figura de Deus, como uma figura que te julga, que te pune, que fala para você o que é certo e o que é errado, e se você desobedecer, pum, te jogo para longe do paraíso. Então, essa estrutura que está construída para nós é uma estrutura que precisa de cura. E se nós não olhamos para os nossos traumas pessoais, para as nossas questões e para tudo aquilo que nós sentimos, que está preso dentro da gente, e se a gente não solta as nossas sombras, os nossos demônios, a gente nunca vai curar essas coisas também. É por isso que eu estava falando a respeito do gaslighting na infância. A gente passou por tantos momentos a nível coletivo de repressão, de você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tem lei para isso, tem lei para aquilo e tudo mais. E muita coisa é válida, porque ajuda para o bem-estar social, ajuda para que nós possamos viver de uma forma civilizada em sociedade. E aqui, pelo menos, no nível de evolução da humanidade, se não tem punição para algumas coisas, as pessoas simplesmente vão fazer coisas absurdas e coisas terríveis. Então a gente precisa ter alguma forma de poder controlar algumas situações. E mesmo com essas figuras de controle, tem pessoas que simplesmente desafiam isso, rompem com isso e fazem o que querem fazer de qualquer jeito, independente das leis, independente das coisas. Então, veja bem, se nós já temos toda uma estrutura que está vindo aqui e que deveria nos ajudar de alguma forma, mas aí ela não ajuda, ela serve para perpetuar alguns privilégios, algumas coisas. Aí algumas pessoas
veem isso, se revoltam e aí querem lutar contra esse sistema, o que é uma coisa saudável. O que não é saudável é quando essa luta contra alguma coisa põe em risco a vida de outras pessoas, por exemplo. Então, por isso que até muito do que eu falei ao longo dessa alunação de Aquário, a respeito dos protestos que aconteceram em Brasília, a respeito de todo esse movimento de pedir uma intervenção militar, alguma coisa assim e tal, são coisas que não são cabíveis porque são movimentos de repressão, não são movimentos de libertação. São movimentos de desrespeito a muita coisa que não é uma figura autoritária que veio e que impôs, mas que é uma coisa que o próprio coletivo decidiu. Através da eleição, através do voto e tudo mais, elegeram um candidato. Então, temos que respeitar a nossa democracia. E aí, as pessoas não querem respeitar a democracia. Então, isso é uma coisa complicada. E aí, aquilo que eu estava falando de invalidação, de gaslighting na infância e tudo mais, essa é uma semente que nós vemos manifestada em todos esses movimentos que eu acabei de comentar. Se nós não temos uma boa noção do que nos foi impedido de sentir, de viver, os nossos talentos que foram castrados de uma certa forma, se a gente não traz isso para a luz, a gente vai viver momentos na nossa vida de uma profunda revolta e de muita agressividade, de muita raiva, porque a gente vai querer se rebelar contra algo ou alguém que represente aquela repressão que nós sofremos. E aí eu te digo, de que adianta você se rebelar, por exemplo, quebrando tudo na sua casa, ou fazendo igual aconteceu lá em Brasília, de quebrar o Supremo, de quebrar o Palácio do Planalto e tudo mais. Tudo isso, depredação do patrimônio público. Resolve alguma coisa? Não resolve, entendeu? Então, o que a gente precisa entender é que é o nosso emocional, são os nossos medos, são os nossos traumas, são as nossas questões interiores mal resolvidas que fazem com que, por falta de autoconhecimento, que a gente queira se rebelar contra algo que está lá no externo. Ao invés de a gente entender que teve alguma figura de autoridade, alguma coisa, que veio, que nos castrou de alguma forma, que nos puniu de alguma forma, e que a gente ainda não conseguiu perdoar aquilo, porque a nossa criança ficou presa naquele trauma. Então, é um movimento bastante complexo que nós estamos vendo aqui, é uma reflexão que pode levar para canais muito profundos, porque a Lua está em Escorpião. Então, não dá para a gente levar esse processo de uma forma leviana. Essa é uma lua de cura, mas que só vai servir para quem realmente está com o seu empenho verdadeiro no processo de autoconhecimento e de cura dos seus traumas. Quem não está em alinhamento com essa energia de uma forma verdadeira, essa energia de cura vai passar reto e não vai mudar absolutamente nada. Inclusive, é até possível que você vivencie alguma situação na sua vida, caso você não se dedique de verdade ao seu processo de cura, em que você vai sentir algo, alguém, uma situação te castrando ainda mais, colocando mais restrições na sua vida, trazendo mais dificuldade, porque você ainda não conseguiu perdoar e soltar o que quer que seja ou quem quer que seja que te prejudicou. Então toda mágoa, rancor, ressentimento, tudo que você veio carregando dentro de você, esse é o momento de soltar. Se você não soltar, aí a energia pode te pegar de um jeito que vai te machucar. E vai machucar porque essa lua está em Escorpião. E energia de Escorpião dói. Dói porque enfia o dedo na ferida e resolve. Mas dói. Não vou mentir. Quem avisa, amigo é. Eu gosto dessa frase e eu estou aqui sempre avisando e dando esses alertas porque eu quero que você passe pelos processos de uma forma leve, de uma forma tranquila, porque eu não consigo acreditar, eu não tenho dentro de mim essa energia de que alguém mereça sofrer para poder aprender. Eu passei por muitos processos de sofrimento na minha vida pessoal que eu percebo que poderiam ter sido evitados, mas eu não consegui evitar. E por eu não ter conseguido evitar, eu aprendi da melhor forma que eu pude, eu absorvi aquela energia da melhor forma que eu pude, mas eu tirei daquilo uma lição para eu mudar dentro de mim o que estava me conectando com aquele tipo de situação para no futuro eu não precisar passar por uma situação como aquela outra vez na minha vida. Porque eu sei que eu não mereço sofrer. Eu já tenho isso internalizado dentro de mim. Mas eu precisei passar por situações contundentes porque eu tinha muita questão no meu inconsciente que eu precisava resolver. Então agora é o momento de você olhar para o seu inconsciente, de você pensar o que você precisa resolver. E se você não tiver noção nenhuma, eu recomendo que você comece a meditar, que você comece a praticar rituais, limpeza, banho de ervas, participar da magia mística transdimensional, que é o trabalho de magia coletiva que eu faço toda lua nova, toda lua cheia, para você poder processar suas energias
E todo o trabalho que eu faço, particularmente, é sempre voltado para esses processos de cura, para te ajudar na realização dos seus objetivos e na manifestação do seu propósito, mas não a partir de você simplesmente, eu desejei, eu quero e toma, tá aqui o que você quer. Por quê? Tem muitas coisas que a gente deseja que, na verdade, não é para o nosso bem maior. E a gente nem sabe, às vezes, o que a gente quer de verdade ou o que vai ser bom de verdade para a nossa vida. E o nosso ego acha que sabe, acha que tem o controle, acha que é isso, 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 e pronto. Então não quero saber a opinião dos outros, não quero saber nada do que está vindo de fora, porque eu sou mais eu. Isso é uma energia, primeiro, muito arrogante, e segundo, é uma energia muito infantil. Por quê? Tudo o que vem de sinal para nós na vida, de alguma forma, está aqui para nos ensinar. E só cabe a nós abrir os olhos e os ouvidos para ver, para ouvir e para aprender. Então, esse é o movimento dessa primeira parte que eu precisava comentar a respeito dessas energias. Tem realmente algo muito complexo aqui, envolvendo sociedade, envolvendo questão mesmo do patriarcado, dominação, repressão e coisas desse tipo. Então, nos movimentos sociais, nós podemos ver algumas coisas nesse sentido também, mas que eu acredito que o que quer que seja que vá acontecer agora vai ser, de alguma maneira, liberado. Então, são energias que precisam pipocar para poder soltar depois, para poder limpar, para poder resolver. Então, por isso que eu não me preocupo muito com essa tensão nessa lua, apesar de a energia ser bem forte, ser bem contundente e grave nesse sentido, ela é uma energia que me traz um otimismo, ela é uma energia que me traz essa sensação de que tudo vai dar certo para o bem maior, então não precisamos nos preocupar. Agora, indo para a segunda parte do vídeo, eu vou falar sobre a conjunção de Mercúrio e Plutão. Mercúrio saiu oficialmente da zona de sombra, ele atravessou o signo de Capricórnio, agora ele está no comecinho de Aquário, e ele está fazendo uma conjunção com Plutão, que agora está no último grau de Capricórnio. Então, logo logo ele vai entrar em Aquário, a entrada dele em Aquário é junto com o ano astrológico, bem no dia 21 de março, então o próximo ano astrológico já vai ter uma marca muito, muito, muito revolucionária. Nós vamos passar por processos de verdadeiras curas e libertações ao longo do ano de 2023 como um todo, mas não significa que essas energias são fáceis. Então, por isso, nós precisamos nos preparar com antecedência, por isso que eu falei tanto na lua cheia, principalmente, a respeito dessa questão de ter um norte na vida, ter uma meta, ter um foco, ter um objetivo. Porque se você não tem alguma coisa para te direcionar, se você não consegue captar bem as suas ideias, se você não consegue planejar direito as coisas, a sensação de você estar sempre boiando e da coisa não ir para lugar nenhum vai acabar te desmotivando. Então, como agora nós temos Mercúrio em Aquário, esse é um momento, basicamente, de ideias brilhantes. Então, esse é um movimento que está ajudando para que você consiga encaminhar alguns dos seus projetos, algumas metas, algumas coisas, mas principalmente pensando em como você pode fazer algo de bom com aquilo que você tem dentro de você. Como você pode extrair o melhor do seu interior, da sua essência, do seu propósito e trazer isso para fora. Como você pode fazer isso? Esse é o momento de ter ideias brilhantes a respeito disso. A energia de Mercúrio vai depois, quando Mercúrio se encontrar com o Sol em Peixes, ele vai trazer algumas energias de esclarecimento a respeito de muita coisa confusa, e agora é o comecinho já desses esclarecimentos. É o momento de, passo a passo, passinho de formiguinha, entender o que você tem dentro de você que precisa ser curado, primeiro de tudo, e depois o que você pode fazer de bom com tudo isso que você veio trazendo de dentro de você. Tudo aquilo que você já passou na sua vida, seja nessa encarnação, seja em outras, seja no seu campo espiritual como um todo, tudo aquilo que você já viveu, que você teve de experiência, que você trouxe como bagagem da sua vida. Como você pode usar isso para o seu bem maior e também para contribuir de alguma maneira para o bem das pessoas à sua volta. Então, essa energia de Mercúrio com Plutão vai trazer, primeiro, esse desafio mental de refletir sobre essas primeiras coisas para você saber depois como pôr algumas coisas em prática, mas é uma energia que também vai pedir para você soltar as suas amarras mentais. Então, esse é um momento de cura psicológica também. Por isso que eu falei que a energia de cura está muito forte, porque o que a gente tem de ideia, de coisa que está muito torta, que está muito desalinhada, que não está realmente fluindo para onde seria o nosso bem maior e tudo mais, esse é o momento de pôr um ponto final nessas energias e ressignificar as coisas. Para você poder seguir para uma nova vida, ainda mais considerando que nós tivemos um movimento muito disruptivo de Urano na lua cheia. Então, independente do que aconteceu na sua vida ou do que ainda vai acontecer
ao longo dessas próximas semanas, porque a energia acontece num dia, mas não necessariamente acontece a coisa naquele dia. É o momento ali de a energia botar uma semente. Depois, com algum trânsito astrológico, alguma coisa pode disparar ali, e aí você vai viver um processo que foi da última lua cheia, e você pode viver isso daqui 3 meses, por exemplo, tá? Por isso que é importante você acompanhar o fluxo de energia e fazer as reflexões no momento certo, para que quando a energia for disparada, você já ter feito o seu trabalho interior para aquilo poder te ajudar. Então, como eu estava comentando, a energia da lua cheia veio para trazer um chacoalhão, para trazer uma ruptura. Se essa ruptura ainda não aconteceu, o universo está te dando uma oportunidade de você refletir, de você processar essa energia de uma forma mais profunda e com calma, para você depois poder levar isso para a próxima etapa da sua vida, que pode começar agora, que pode começar na próxima lua nova, como pode começar daqui 3 meses. Agora, com tudo andando para frente, ainda mais que Mercúrio acabou de sair da zona de sombra, então nós estamos com um bom processamento de energia intelectual aqui. Então, agora é para ter ideia e é para já começar a pôr em prática, porque se você não colocar em prática, a partir de maio, nós já vamos ter Plutão entrando no movimento retrógrado, aí depois ele vai voltar para Capricórnio. Então, já vai começar depois, no segundo semestre, mais planetas retrógrados, mais coisas andando para trás. Aí, você querer resolver tudo, ou querer começar a agir quando os planetas estão retrógrados não é muito favorável, entendeu? Então, por isso que é interessante agora você já começar a pôr em prática, começar a se movimentar, para você já ter alguma coisa feita. Aí depois, quando os movimentos retrógrados começarem a acontecer, você vai poder replanejar algumas coisas, mas porque você já vai ter tido experiência. E aqui a palavra-chave é essa, é experiência. Mercúrio está pedindo para você experimentar, experimente as suas ideias, coloque as coisas em prática para você saber para onde que isso vai te direcionar. E agora, caminhando para a terceira parte do vídeo, eu vou falar sobre a conjunção de Vênus e Netuno e o trígono, que é um aspecto harmônico, que esses dois planetinhas estão fazendo para a Lua, que está lá em Escorpião. E basicamente, essa união da Vênus com o Netuno vai trazer a confirmação de muita coisa do que eu falei na mensagem inicial a respeito do amor incondicional, a respeito de reavaliar os valores pessoais, de você identificar o que está servindo, o que está dentro de você, o que você está trazendo da sua bagagem espiritual, de vida passada, de várias coisas, e que você precisa processar, que você precisa curar, que você precisa soltar. Como você está com a sua energia de gratidão, como você está com a sua energia de perdão, você está conseguindo realmente processar o seu emocional, você está conseguindo ter bons relacionamentos, você está em uma boa harmonia com os seus afetos. Então esse é o momento de você pensar nisso, de você começar a processar essas energias, e como a Lua está em Escorpião e é uma Lua de cura naturalmente, até pela própria fase minguante da Lua, então agora nós temos um auxílio muito grande da espiritualidade para que o processo de cura pessoal aconteça. Então você precisa agora, imediatamente, entender, aceitar e permitir de verdade que a espiritualidade faça alguma coisa para te ajudar na sua vida. Então, se você não tem hábito de nada espiritual, começa a meditar, começa a fazer ritual, participa das magias, começa a ter uma constância no seu processo espiritual, no seu processo de movimentação energética, porque isso vai poder te ajudar bastante a longo prazo. Começar a trabalhar com a espiritualidade não é da noite para o dia que você vai ver um resultado necessariamente, mas você precisa ter algum tipo de disciplina para caminhar e ter constância, porque se você não tiver constância nos seus movimentos pessoais, então, depois, quando a sua vida não estiver caminhando no rumo que você gostaria que ela estivesse caminhando, aí não adianta reclamar. Por quê? Se você não está fazendo a sua parte, então como você quer que a espiritualidade faça por você algo que nem você se dispõe a fazer? Então você precisa dar o primeiro passo, você precisa convidar a espiritualidade a fazer parte da sua vida, convidar o universo a promover as mudanças e as transformações para você. É isso que vai poder te ajudar. Mas isso unido a você também fazer a sua parte na matéria, você se movimentar, você trabalhar, você ter práticas que contribuam para você manter a sua conexão espiritual bem aberta, limpa, para você poder realmente receber essas energias. Então, tem muita coisa aqui para refletir sobre essa lua, tem muitas energias se movimentando e tem muita coisa boa chegando. Eu acredito muito, porque eu sou muito otimista, então eu sei que tem coisa boa chegando. Tem alguma coisa aqui nas entrelinhas dessa lua que está me dizendo que nós estamos nos preparando para algo bom. Pode ser que venha através de uma ruptura? Pode.
Pode ser que venha através de um processo doloroso? Pode. Mas isso não significa que é algo para nos destruir. O que eu sinto aqui é que tem alguma coisa vindo para nos conduzir para algo muito melhor. Mas para isso nós precisamos permitir. E é esse que é o convite de reflexão dessa lua. Abra seu coração, abra sua mente, abra o seu campo espiritual como um todo, para você permitir que a espiritualidade se movimente junto com você, para você poder alcançar de verdade o seu bem maior. E perdoe, solte, limpe aquilo que já não te serve mais, porque na nova fase da sua vida, é você que decide o que você quer levar. Você não precisa ficar carregando pesos desnecessários, você não precisa ficar carregando pessoas desnecessárias, situações desnecessárias, e nem desejos ou sabotagens e modus operandi que colocam você nesse lugar de você não conseguir realizar os seus sonhos, não conseguir realizar os seus objetivos, de você ficar procrastinando, com desânimo, com depressão, porque nada disso é aquilo que realmente a luz divina tem para nós de melhor aqui no planeta. Nós não precisamos aprender através desses processos tão difíceis e tão sofridos. Então aceite que a sua vida possa ser melhor. Esse é o convite dessa lua e esse é o convite que eu realmente estendo para que você se abra para receber. Então, essa foi a leitura astrológica dessa lua. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se foi esse o caso mesmo, eu peço por gentileza que você interaja com o vídeo, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante para eu poder continuar fazendo o meu trabalho aqui e desejo muito mesmo que você possa usar todo esse conhecimento que foi trazido aqui para você poder melhorar a sua vida, para você expandir a sua luz e também a sua consciência, para você poder manifestar aquilo de melhor e mais elevado que você tem dentro de você, para que você possa realmente ser o melhor que você pode ser e viver aquilo de melhor que o universo tem à sua disposição. Gratidão a você por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.